Em abril de 1986, o mundo presenciou o que seria o maior desastre nuclear da história. Foi um evento que não só liberou uma quantidade de radiação que a gente mal consegue imaginar, mas que deixou uma cicatriz permanente na paisagem e na memória de todo mundo. Hoje, a gente vai revisitar essa catástrofe, a de Chernobyl, e tentar entender os eventos que levaram à explosão, o custo humano disso tudo e o legado que, olha, ecoa até hoje. Essa imagem, ela é da cidade fantasma de Pripyat e, de verdade, ela resume a essência do desastre. É um lugar onde o tempo literalmente congelou. Cada prédio abandonado, sabe, cada objeto que ficou para trás, tudo isso conta a história de vidas que foram interrompidas por uma força invisível e mortal. Tá, mas como é que uma coisa tão terrível assim pode acontecer? A explosão do reator 4, olha, não foi um simples acidente. De jeito nenhum. Foi o ponto final de uma combinação muito perigosa de falhas de projeto, violações de segurança e, claro, erros humanos. Vamos entender direitinho como essa tragédia foi se desenrolando. O que a gente vê aqui é basicamente uma sequência de decisões catastróficas. No dia 25 de abril de 86, os técnicos começaram um teste de segurança que, e isso é crucial, já tinha dado errado antes. E, numa demonstração de imprudência total, eles simplesmente desativaram vários sistemas de segurança automáticos. O resultado? Bom, quando o teste falhou e a energia caiu, o reator virou uma verdadeira bomba relógio. E aí, às 1h23 da manhã do dia 26, o inevitável aconteceu, a explosão. Só que o erro humano foi só uma parte da história. Ele foi piorado por uma falha de projeto, uma falha fundamental. O reator do tipo RBMK era, por natureza, perigoso. Diferente dos reatores do Ocidente, ele usava grafite, que é inflamável, como moderador. E o mais grave de tudo, ele não tinha uma cúpula de contenção de aço e concreto, que seria a última linha de defesa para segurar um vazamento radioativo. Era basicamente uma falha fatal só esperando a hora de acontecer. A explosão, acredite, foi só o começo. O que veio depois foi uma tragédia humana de proporções gigantescas, sabe? Marcada por um sacrifício heróico, por negação do governo e por um sofrimento que se arrasta por gerações. E na linha de frente dessa batalha invisível estavam os liquidadores. Pensa num exército de centenas de milhares de pessoas. Bombeiros, soldados, mineiros, civis, todos mobilizados para uma tarefa que parecia impossível: conter o fogo nuclear, limpar todo aquele material radioativo e construir o primeiro sarcófago. Foram eles os heróis que correram direto para o coração do inferno radioativo. E a realidade terrível é que muitos deles nem foram informados sobre os riscos mortais que estavam enfrentando. Movidos pelo patriotismo e também por promessas de benefícios, eles acabaram fazendo tarefas que eram basicamente suicidas, tipo limpar o telhado da usina, um lugar onde a exposição à radiação era letal em questão de minutos. E aqui tem um fato que muita gente acaba esquecendo. Apesar de o desastre ter acontecido na Ucrânia, o país mais afetado pela chuva radioativa foi, de longe, a vizinha Bielorrússia. A estimativa é que até 70% de todo o material radioativo que foi lançado na atmosfera caiu sobre o território deles, contaminando 1/4 do país e afetando a vida de milhões de pessoas. Diante de uma catástrofe desse tamanho, a primeira reação da União Soviética foi o silêncio, o sigilo total. Com medo do impacto na sua reputação internacional, o governo tentou esconder a explosão. E não só do resto do mundo, mas também da sua própria população, que continuou vivendo a vida normalmente, sem nem imaginar o perigo invisível que estava por toda parte. Então, fica a pergunta: se a União Soviética estava em silêncio absoluto, como é que o mundo descobriu a verdade? Porque pode ter certeza, a verdade não veio de Moscou. A resposta veio 2 dias depois, e de um lugar totalmente inesperado, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Lá na Suécia, trabalhadores de uma outra usina nuclear detectaram partículas radioativas nas suas próprias roupas. O alarme soou. A radiação não era da usina deles. A origem só podia ser a União Soviética. Com uma prova irrefutável na mão, o Kremlin não teve escolha a não se admitir a verdade para o mundo todo. Foi um golpe devastador para a cultura de sigilo do regime. A consequência mais visível e que dura até hoje é, sem dúvida, a zona de exclusão de Chernobyl. É uma área imensa que foi evacuada e que se tornou, ao mesmo tempo, uma terra fantasma e, por mais estranho que pareça, um refúgio para a vida selvagem. Mais de 100.000 pessoas.
Imagina, mais de 100 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas para sempre. Em questão de horas, cidades e vilas inteiras viraram lugares fantasmas, com tudo deixado para trás. Uma vida inteira de pertences, de memórias. E em nenhum lugar esse abandono é mais assustador do que nas escolas de Pripyat. Os corredores vazios, os livros abertos nas mesas, sapatos de crianças espalhados pelo chão, são testemunhas silenciosas do horror que tomou conta daquele lugar. Mas, na ausência de gente, uma coisa totalmente inesperada aconteceu. A natureza começou a tomar de volta o seu espaço. A zona de exclusão acabou virando um tipo de santuário acidental, onde populações de lobos, alces, javalis e até cavalos selvagens começaram a prosperar justamente num dos ambientes mais radioativos da Terra. E mesmo com a proibição, alguns humanos voltaram. São os chamados autorreassentados. Na maioria, são idosos que se recusaram a viver no exílio. Eles voltaram ilegalmente para as suas antigas casas, preferindo viver com o risco da radiação a morrer de tristeza longe da terra onde nasceram. Décadas se passaram, mas Chernobyl não é só história. Não mesmo. É uma ferida que continua aberta, um desafio técnico e financeiro que não acaba e um legado radioativo com o qual o mundo inteiro ainda tem que lidar. Aquele reator destruído continua sendo uma ameaça. O primeiro sarcófago, que foi construído às pressas lá em 86, já estava se desfazendo. Então, em 2016, uma estrutura nova e gigantesca de aço, chamada de Novo Confinamento Seguro, foi deslizada por cima da antiga. Pensa numa coisa de 36 mil toneladas, projetada para conter a radiação por, no mínimo, 100 anos. Uma obra de engenharia realmente monumental. Agora, o custo financeiro do desastre é uma coisa astronômica. Só para ter uma ideia, para a Bielorrússia, o prejuízo econômico nos primeiros 30 anos foi estimado em 235 bilhões de dólares. Isso por causa da perda de terras para a agricultura, custos para realocar as pessoas e todas as despesas contínuas com saúde e meio ambiente. Hoje, o legado de Chernobyl é bem complexo. A zona de exclusão virou um destino de turismo sombrio. E por incrível que pareça, 11 reatores do mesmo modelo RBMK ainda estão em operação na Rússia. Os efeitos na saúde das pessoas continuam sendo estudados, e a área toda exige um monitoramento que não pode parar. O eco radioativo de Chernobyl, ele ainda ressoa bem alto. No fim das contas, a verdade sobre Chernobyl é a seguinte: não foi só um acidente, foi uma lição brutal sobre arrogância, sobre sigilo e sobre as consequências de ignorar a segurança. É um alerta eterno sobre o poder que a humanidade tem nas mãos e a responsabilidade imensa que vem com ele. Uma lição que, quase 4 décadas depois, o mundo ainda está aprendendo.